Grande é Yahvé. Grande é Yahvé. Aleluia. Queremos pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque houve um problema técnico, nada funcionou, estávamos no templo e terminamos nos mudando aqui para a sala do Instituto Bíblico Palavra da Fé, onde temos feito a transmissão todos os dias, e aqui, glória a Deus, funcionou. Acho que Deus quer que a gente fique aqui neste ambiente, impregnado da unção, neste Instituto Bíblico Palavra da Fé. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Muito bem, amados, estamos no nosso 4º dia de consagração, no 11º dia de Nissan. Nosso tema continua sendo consagração total. Denise, não vai mexer. Consagração total. 11 de Nissan, 5.780 no calendário hebraico. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Este é o foco deste dia. O que ocorreu no 11º dia de Nissan? Era o primeiro dia, dissemos, este ano, o nosso calendário, os dias da semana estão coincidindo com os dias da semana quando Jesus estava aqui na terra. Zacarias 9:9 é o foco. O que acontece? O jumentinho no qual Jesus vai entrar em Jerusalém. Mas vamos analisar, temos um longo caminho a percorrer, e em Zacarias 9:9, vamos todos ler: alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado no jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Muito bem, esse era o texto de Zacarias, era uma profecia, e o que vai acontecer aqui, ela está sendo cumprida. Os reis andavam em cavalos fogosos, mas o texto de Zacarias já disse que o teu rei virá de uma forma como? Humilde, diga humilde. Já vimos a marca da humildade no caráter de Jesus. E é assim montado neste jumentinho que ele vai entrar em Jerusalém, naquele primeiro dia da semana, depois da ceia em Betânia, na casa daqueles irmãos, da casa de Simão, o leproso. Na casa de Simão o leproso, ali está ele, Maria, Marta, Lázaro. E o que ocorre? Vimos ali ontem aquela consagração tão extraordinária. Mas agora, Jesus vai entrar na cidade de Jerusalém. Jesus vai se apresentar. Ele vai cumprir a profecia. O rei que se apresenta de uma forma humilde. Mas, queridos, todos chamam este dia a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Outros chamam Domingo de Ramos. Mas será? Vamos ver. A palavra vai declarar no capítulo 12 de João. Continuaremos com João capítulo 12, que foi a nossa base da reflexão de ontem. Aquele povo vem no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo à festa,
ouvindo que Jesus estava chegando, saiu ao seu encontro. E todo esse povo gritava. Vamos ler o que o povo gritava: Hosana, bendito que vem em o nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. O que eles estavam proclamando? O Salmo 18, versos 25 e 26. É isso que está no Salmo. E continuando, Hosana quer dizer salva-nos. Hosana, salva-nos. Salva-nos agora. Leiamos o resto do texto, versículo 26. Salva-nos, Yahvé, nós te pedimos. Ó Yahvé, nós te pedimos, envia-nos prosperidade, bendito seja o que vem, em nome de Yahvé, nós vos abençoamos da casa de Yahvé. Esse é o canto daquela multidão. Mas, queridos, a primeira coisa que queremos dizer hoje é que Jerusalém não reconheceu a Jesus. Esse seria um dia de rendição, de consagração, em que toda Jerusalém poderia abrir o coração e receber este rei e ver o cumprimento da profecia. Mas não, Jerusalém não reconheceu. Ao lermos o capítulo 12, versos 12 e 13, leiamos: a grande multidão que tinha vindo para a festa, assim que ouviu que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegou ramos de palmeiras, saiu ao seu encontro exultando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Quem era aquela multidão? Não era de Jerusalém. Era a multidão que vinha de outros lugares, talvez até de outros países, que se encontraram com Jesus no Monte das Oliveiras e vão descendo para esta entrada, que simbolizava aquelas palmas. Era uma saudação real ao rei. E por que que essa multidão está ali? Jerusalém não estava reconhecendo Jesus. Na realidade, este não é um dia de alegria para Jesus. Nem podemos chamar de entrada triunfal. Até enquanto preparava a mensagem esta manhã, colocava um título dentro de mim: triunfo ou tragédia? Celebração ou tristeza? Aqui estava a multidão deslumbrada, não a de Jerusalém. Aquela multidão que ouviu que Jesus ressuscitara Lázaro. Aquela multidão que vinha da Galileia, que vinha de outros lugares, que já havia acompanhado Jesus em outras ocasiões, ou que vinham de terras da além para a celebração da festa da Páscoa, e ouvindo o milagre extraordinário da ressurreição de um morto de 4 dias, ela está deslumbrada, quer ver a Jesus, a notícia alcançar os 4 cantos da terra. Todos estavam ansiosos para ver quem? Um operador de milagres. E certamente este milagre extraordinário fez com que despertasse no coração da multidão um anseio, uma esperança de que Jesus fosse um tipo de algum dos macabeus, para expulsar o Império Romano, para libertar a Israel do domínio de Roma. Mateus diz que toda a cidade ficou agitada quando ouviu aquele povo gritando, quando viu aquela procissão descendo o Monte das Oliveiras, e a multidão de Jerusalém, em vez de se juntar àquele povo e gritar também Hosana, perguntaram desconfiados: quem é esse? A multidão que estava na procissão então informou: esse é Jesus, o profeta de Nazaré. Mas eles ficam descontentes, e as autoridades veem tudo aquilo, e as autoridades haviam planejado matar a Jesus, e quando ouviram que Jesus ressuscitara Lázaro, queriam também matar a Lázaro, porque as pessoas iam ver a Lázaro,
e criam em Jesus. E de repente diz, mas tu não estás vendo o que é que eles estão dizendo? Mas Jesus disse, se eles se calarem, as pedras clamarão. E eles não queriam matar a Jesus ou prendê-lo durante a festa, mas vendo essa multidão disseram, que aproveita, o mundo inteiro vai atrás dele. E ali eles resolveram mudar a sua agenda e procurar alguma maneira de matar Jesus. Mas Jesus não é tomado de surpresa. Podemos dizer, em segundo lugar, que aquele foi um dia planejado por Jesus. Aquilo não ocorreu por acaso, foi Jesus quem preparou todos os detalhes. Basta verificar que ele envia dos seus discípulos para irem e dar tudo direitinho, buscar o jumentinho, e se o dono disser o que é isso, o Senhor precisa dele, Jesus já tinha arranjado, ou em alguma visita anterior, ou através de algum emissário, ele já tinha arranjado com alguém o lugar para ter a ceia, o jumentinho. Jesus conhecia muito bem a profecia de Daniel capítulo 9. Em Daniel capítulo 9, o texto que temos usado de base para o nosso arrependimento neste período de santificação. Jesus sabia, Jesus conhecia as Escrituras, então ele prepara tudo. Por quê? Porque chegará a hora, diga, chegou a hora. Quantas vezes quiseram matar Jesus, prender Jesus, ou mesmo declarar que ele era rei, mas a Bíblia diz, não era chegada a sua hora. Vejamos o que está em Daniel capítulo 9. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua cidade santa. Desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Mashiach, ungido, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerá um tempo de 7 Shabuat, semanas, e 72 semanas. O que é isso? Depois de toda aquela intercessão de Daniel, o Senhor dá uma revelação sobre o seu povo e diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E fala especificamente de 69 semanas. Deus deixou que a 70ª semana fosse um mistério para Daniel, não trouxe revelação, porque na realidade essa 70ª semana será a semana da grande tribulação, que vai culminar com o regresso do Senhor Jesus. Mas em relação à casa de Israel, 69 semanas, semanas de anos, o que dá exatamente 483 anos. Verso 26. Decorridos as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. Aquele dia, há 2 livros muito interessantes, um de Sir Robert Anderson, chamado O Messias, o Príncipe, e outro, Daniel, o Profeta, em que eles fazem uma análise e demonstram que aquele dia em que Jesus entra em Jerusalém, completavam-se os 483 anos, desde que foi emitido o decreto para reconstruir os muros de Jerusalém, até que Jesus ali entrasse. Aquele, portanto, era um dia estratégico na história de Israel, porque Jesus estava plenamente consciente disso, e por isso ele escolheu aquele dia. Todos os atos da redenção, tipificados nas festas, vão se desenrolar em épocas precisas, o que nos faz crer na profecia. Agora, queridos, Jesus vai descendo o Monte das Oliveiras, e quando ele visualiza Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém.
Por isso é que dissemos há pouco, triunfo ou tragédia? Celebração ou lamento? Jesus entrava naquele dia montado no jumento, cumprindo profecias na data exata. Mas ele não foi recebido, ele não foi reconhecido. Aqueles que gritavam Hosana vieram por causa da ressurreição de Lázaro e estavam visualizando em Jesus, não o Redentor do Espírito, mas um líder militar, alguém que pudesse trazer a restauração política de Israel. Agora olhamos para Jesus. Diz João, veio para o que era seu, os seus não receberam. Quando ele estava ascendendo a Jerusalém, ele diz, não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Na realidade, queridos, quando ele leva os discípulos a Cesareia de Filipe, e ali lhes pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem, e vós quem dizeis que eu sou? Diante da confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus começa a instruí-los e a aprofundar a necessidade da sua morte. Ele está caminhando para o Calvário e começa a dizer aos discípulos que o caminho do discípulo também é um caminho de cruz, também é um caminho de morte. É preciso aprofundar o conceito da rendição, da consagração absoluta, que demanda a própria morte. É Lucas quem nos relata o que ocorre com Jesus ao ver Jerusalém ao som dos hosanas. Começando o versículo 41, quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou, se tu compreendesses neste dia, sim, tu também, o que traz a paz. No entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheira por todos os lados, te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti, também lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. É nesta entrada, que eu não chamaria de triunfal, é nesta entrada profética, no dia exato em que o ungido é apresentado a Israel como rei, na figura de Zacarias 9:9, que ele emite o juízo e ao mesmo tempo a profecia e o lamento e as lágrimas de dor, de tristeza, porque veio para o que era seu, e o resultado desta rejeição, e o resultado desta falta de consagração, seria a destruição absoluta, o que veio a ocorrer no ano 70, quando Jerusalém é arrasada, quando o templo não fica sobre pedra sobre pedra que não seja derrubado, quando os judeus são dispersos pelos 4 cantos da terra, e de Jesus, porque não conheceste o dia da tua visitação. Que coisa triste, quando Jesus bate a nossa porta e não reconhecemos o dia. Hoje mesmo Jesus está batendo na porta da sua vida. Hoje é um dia de visitação, hoje o Senhor está falando ao seu coração. Reconheça este dia e se renda inteiramente a Ele, não no pensamento daqueles que vieram só porque ouviram que Lázaro fora ressuscitado, mas por ver nele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Redentor da nossa vida. Essa foi uma entrada chorosa. Ele não estava vindo como rei para receber um trono, mas ele entra em lágrimas para pronunciar uma sentença de julgamento sobre a nação para a qual ele viera.
E escrevemos na tela para que você possa ler e refletir. Quando Jesus veio, em cumprimento das profecias de que ele viria como rei, ele não estava montado em um cavalo de guerra, mas em um jumento, um símbolo de paz. Seu único cetro era um junco quebrado. Sua única coroa era uma coroa de espinhos. E seu único trono era uma cruz sangrenta. João salta para relatar imediatamente um outro evento. É a visita de certos gregos que foram à festa para adorar. Não eram judeus, não eram prosélitos, mas no templo existia o pátio dos gentios. Gentios que criam em Deus, gentios que queriam ser abençoados, vinham e ficavam naquele pátio. E eles foram a Filipe, a André e Filipe, que eram de Betsaida, que tem nomes gregos. Betsaida tinha muitos gentios, portanto a influência é grega, e disseram: queremos ver a Jesus. Vamos dizer isso? Queremos ver a Jesus. Em muitos púlpitos do mundo estas palavras estão escritas: queremos ver a Jesus. Há cânticos sobre isto. Eu quero ver Cristo. Os versos 20 a 24 nos dá esse relato. Entre os que subiram para adorar a Deus durante a festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram: Senhor, desejamos ver Jesus. Filipe foi e contou a André. E André e Filipe comunicaram o pedido a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora. Aleluia. Chegou a hora. Quantas vezes Jesus diz: não é chegada a minha hora? Já no primeiro sinal, em João capítulo 2, em Caná da Galileia, quando Maria vem dizer que não tem filho, não é chegada a minha hora. Quando quiseram fazer o rei, não é chegada a minha hora. Quando quiseram matá-lo, prenderam, não era chegada a sua hora. Mas agora Jesus diz: chegou a hora. A hora é chegada. Portanto, aquele momento, Jesus está na hora certa no calendário divino para executar o projeto de redenção que Deus estabeleceu nos tabernáculos eternos antes das eras antigas. E meus amados, aqui neste momento, Jesus faz uma declaração assombrosa, que contraria tudo que está na mente dos discípulos. Nem eles entenderam. A própria palavra diz que os discípulos não entenderam, foram entender depois que tudo ocorreu. Vamos ler as palavras de Jesus. Em verdade vos asseguro que o cigrão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Em verdade, esta é uma fórmula de atenção concentrada. Cada vez que Jesus diz em verdade, está chamando a nossa atenção para a concentração em algo de uma profundidade singular. E qual é o foco? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, e refere-se a ele, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aleluia. Talvez ele tenha pensado assim:
Esses gregos pediram para ver-me. Mas será que eles conseguem ver-me? Imagine aqui um grão de trigo. Imagine o grão. Você olha para este grão ou qualquer semente. Será que você pode ver? Você vê o exterior. E talvez Jesus pense exatamente isso. O que eles querem ver? Você nunca vai conseguir ver a essência sem que primeiro ele caia na terra escura. Fique oculto na escuridão, até que a vida comece a se manifestar. Jesus quer anunciar uma verdade: a vida brota da morte. Estamos falando de consagração. E o nosso foco hoje é o grão de trigo que tem que cair na terra e morrer. A verdadeira consagração é um chamado à morte. Jesus é o grão de trigo. Ele disse: eu sou o pão da vida. Pão feito do trigo, eu sou o pão da vida. Mas para que haja pão, é preciso que a semente morra. E se vamos imaginar que o grãozinho de trigo fosse uma pessoa que sentisse, que falasse, e de repente esse grãozinho é jogado na terra. Tem se descoberto em túmulos de Faraó, em jarros antigos, até sementes de 3.000 anos, elas continuam iguaizinhas, porque nunca foram plantadas, nunca foram ocultas na terra. E quando são, a vida que está dentro começa a brotar. Mas você imagina aqui, vamos imaginar o grãozinho de trigo escondido lá dentro. Ai, que coisa horrível! Que escuridão é essa? Eu saí da luz, agora estou na escuridão. E de repente começa a arrebentar. Ai, isso vai para cima, vai para baixo. É uma raizinha que vai descendo, há um outro broto que vai subindo. Ele não sabe bem o que está acontecendo, mas de repente rebenta sobre a terra e vem a luz e diz: uau! Afinal... Aí começa a crescer, a desenvolver-se, daqui a pouco vem o fruto. Jesus está falando da sua morte. O que significa me ver? O que quer dizer? Você pode ver aquele grão tão pequeno, tão óbvio, externamente sim. Você pode ver o que ele é. Mas você pode realmente vê-lo? Não. Para vê-lo é preciso plantá-lo na terra fria e escura. Tem de passar por um processo e assistir todo o processo de germinação que vamos chamar de ressurreição. Aleluia! E logo Jesus vai nos dizer onde está a verdadeira consagração a Ele. Quando Ele fala de si mesmo como trigo, Ele está dizendo que a minha redenção, e ontem eu disse, ao celebrarmos a ceia, que Jesus estava se consagrando a nós, se dedicando a nós, a oferecer-se na cruz do Calvário. Sim, queridos, para que se tornasse o nosso Redentor, Ele se entregou a nós. O que é consagração total? O que é uma consagração absoluta? É uma entrega de si mesmo, é uma rendição de si mesmo. E quando Ele diz: eu sou o grão de trigo que tenho que cair na terra escura e morrer, a fim de que o poder da vida comece a se manifestar, essa é a sua entrega, por você e por mim, pela minha redenção, pela sua redenção. Mas Jesus, naquele domingo, prossegue
Versos 25 e 26, leiamos: aquele que me ama, aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado pelo meu Pai. Aqui está um grande paradoxo. Qual é o grande paradoxo? A marca inconfundível de um evangelho autêntico é este: começa com a morte, começa com a cruz. Este é o verdadeiro evangelho. Jesus nos chama à morte. Jesus nos chama a carregar a nossa cruz, ao quebrantamento. Isso quer dizer que você deve reconhecer que viver para si mesmo jamais suprirá o que você realmente deseja da vida. Somente quando você se rende ao senhorio de Cristo é que você pode desfrutar a verdadeira vida. É por isso que o evangelho inclui a cruz. E a própria cruz tornou-se símbolo da nossa fé. Leia, por favor, o que está escrito na tela. A cruz é o símbolo da morte, representa o fim abrupto e violento do ser humano. O homem da época romana que pegava a sua cruz e começava a descer a rua, já havia se despedido de seus amigos. Isso é o que escreveu Tozer, grande pregador, que morreu em 63, escreveu mais de 40 livros, tem inspirado muita gente com a sua teologia. E ele continua dizendo: ele não estaria voltando, aquele que é para a cruz, ele não estava indo para ter sua vida direcionada, ele estava saindo para terminar. A cruz não fazia concessões, nada modificava, nada poupava. E termina esse seu pensamento dizendo: esse evangelismo que traça paralelos amigáveis entre os caminhos de Deus e os caminhos do homem é falso para a Bíblia e cruel para a alma dos ouvintes. A fé de Cristo não é paralela ao mundo. Ao vir a Cristo, nós levamos nossa vida a um plano superior, deixamo-lo em uma cruz. Essa é a verdadeira consagração. O grão de trigo deve cair no chão e morrer. Esse é o começo do evangelho. E nesse dia de domingo, chamado Domingo de Ramos ou da entrada triunfal, que tristeza Jesus vir para os seus e não ser recebido. Mas que tristeza quando nós achamos que seguir a Cristo é uma brincadeira. Não. O evangelho começa com a cruz e terminará com ela. Leia o que escrevemos. Há uma vida com a qual todos nascemos, que deve terminar, egocêntrica, que pensa apenas em si mesmo, busca vantagens próprias, ambiciosa e orgulhosa. Essa vida tem que morrer. Meus amados, não há consagração sem morte. Dissemos ontem que a consagração não é um único ato. E hoje vamos dizer que a nossa morte também, no ato da consagração, é um convite contínuo. Vamos a Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Leiamos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Diga: cada dia.
Cada dia eu tenho que morrer. Paulo disse isso: morro cada dia. Cada dia morro, cada dia me rendo. Ontem falamos do vaso de alabastro que precisa ser quebrado e terminamos perguntando: qual é o seu vaso de alabastro que tem que ser quebrado? Sonhos pessoais, ambições pessoais, projetos pessoais. Agora mudamos de figura para usar o termo de Jesus: grão que cai na terra para morrer, e cruz que fala de morte. O que isso significa? Duas coisas. Primeiro, uma decisão de uma vez por todas. Diga isso. Uma decisão de uma vez por todas. Porque a consagração tem que ser extrema. Porque ela tem que envolver todos os nossos recursos, todo o nosso trabalho, todo o nosso sacrifício. Foi assim a consagração de Maria. Mas ela envolve uma decisão que eu tomo de uma vez por todas. É uma rendição do governo da minha vida a Jesus. É um reconhecimento de que sua vida não é sua. Não somos de nós mesmos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 19 e 20, você não é seu. Diga: não sou meu. O texto todo diz: glorificai a Deus no vosso espírito, alma e corpo, os quais pertencem a Deus. Queridos, nós não pertencemos a nós mesmos. Eu não sou dono da minha vida, não sou dono do meu tempo, dos meus talentos, do meu dinheiro. Eu não posso dispor de mim, da minha influência, da minha posição, do meu tempo, do meu dinheiro, das minhas oportunidades, como bem entender. Não sois de vós mesmos. Diga: fui comprado por preço. Eu tenho dono, eu tenho Senhor. A consagração implica nesse reconhecimento: eu fui comprado, eu sou escravo de orelha furada. O que é o escravo de orelha furada? Era aquele a quem o Senhor dava alforria, mas ele não queria ser livre, porque ele amava o seu Senhor. Então era furada a orelha como a sovela. Significava o quê? Ele é escravo por livre vontade. Na minha consagração eu me torno escravo de orelha furada. Jesus me libertou do pecado, da morte, do inferno. Mas eu amo o meu Senhor, não quero ir livre, independente. Eu dependo dele e me rendo para sempre como servo. Isso machuca, não é? Porque vai cancelar seus planos, às vezes confundir com suas próprias ambições. Parece morte, e é morte. É uma forma de morrer. Este é o começo da vida verdadeira. Reconhecer esse fato que eu não sou de mim mesmo. Renunciar à minha reivindicação sobre mim mesmo. Renunciar meu direito de administrar os meus próprios negócios. Render-me ao senhorio de Jesus, fazer o que Ele diz e parar no dia que Ele diz para eu parar. Quando Ele diz vai, eu vou. Quando Ele diz retrocede, eu retrocedo. Quando Ele diz para, eu paro. É uma decisão que eu tomo de uma vez para sempre. Vou seguir-te. Vou seguir-te. Minha vida é tua. O direito de propriedade te pertence. Tu me compraste. Nada farei que não seja obedecer a tua vontade. Mas a segunda coisa é acompanhar diariamente esta decisão. Eu tomo a decisão de uma vez para sempre. Eu tomei, é uma posição. É como quando você se casa.
Você vai dar um sim uma única vez, dali para sempre, mas precisa ao longo do relacionamento vigiar a sua fidelidade e o seu compromisso. Também com Jesus temos que acompanhar diariamente essa nossa decisão. O que significa isso? Continuar a fazer o que é certo, parar de fazer o que é errado. E o resultado é que você começará de fato a viver. Haverá um novo poder para fazer o que é certo. Diga, novo poder. Haverá nova alegria. Diga, nova alegria. Nova alegria será sua, uma paz interior que nada pode tirar, uma nova capacidade de amar até aqueles que você nunca poderia amar antes. Por quê? Porque uma nova vida é sua. Diga, uma nova vida é minha. Novo poder, nova alegria, nova capacidade de amar, nova vida. Tudo isso é o resultado de uma consagração absoluta a Jesus, tomando a nossa cruz dia após dia. Você encontrou um novo senhorio, e morrendo você encontra a verdadeira vida. Aleluia. Leia o que está em amarelo. Essa é a escolha que está diante de nós. Se escolhermos morrer com Ele, viveremos. É isso que Ele diz. Viveremos. Aleluia. Em verdade vos digo: se morrer, dará muito fruto. Queridos, nesta consagração que Jesus nos apresenta neste dia de sua entrada em Jerusalém, temos algumas escolhas difíceis. Na realidade, 4. No texto que estamos analisando em João capítulo 12. Primeiro, chamado à morte. No versículo 24 ele diz: se o grão de trigo não morrer, tem que morrer. É difícil? É. Aqui está o primeiro chamado difícil dessa entrega de quem quer ser seu discípulo, dessa consagração absoluta para desfrutar da sua própria vida. Segundo chamado, a odiar nossa própria vida. Já lemos os versículos, estamos apenas citando. Jesus nos chama a odiar a nossa vida. Quem ama a sua vida, diz ele, perdê-la. Aquele que a odeia neste mundo, odiar a vida. O que quer dizer isso? Desprezar, porque eu considero como tesouro supremo a vida do próprio Cristo. E é por isso que Paulo diz: considero tudo como esterco, como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo. Aleluia. É difícil, sim, este é o segundo chamado difícil. Odiar a nossa própria vida. O terceiro chamado difícil neste texto está o chamado a segui-lo. Segui-lo em seu caminho rumo ao Calvário, levando a morte. É isso que ele diz. Se alguém me segue, mas seguir é pôr os pés nos passos de Jesus, pisar nas suas pegadas, ir aonde ele vai. É difícil. Em quarto lugar, o chamado a servi-lo. Se alguém me servir, é como que assumir o papel de garçom à mesa do Senhor. Não importa qual seja a demanda, não importa quão baixo seja o status, tomar a posição de servo. Mas a morte não é o fim. E as dificuldades do chamado, as renúncias do chamado, não terminam aí. Temos frutos gloriosos que Ele nos apresenta. Aleluia, diga frutos gloriosos. Primeiro, se eu morrer,
eu vou dar muito fruto. Se eu abraçar a dificuldade da morte, qual vai ser o resultado? Se eu não morrer, ficarei sozinho, serei uma semente seca, ano após ano, décadas após décadas, nenhuma vida dela brotará. Mas se eu me deixar plantar pela morte da minha redenção, a vida de Cristo brotará dentro de mim. Eu vou florescer, eu vou dar fruto, eu vou me multiplicar e deixarei de ser aquele grão seco para me tornar uma grande colheita. Aleluia! Mas se morrer, leia o que está escrito: outra vida tomará seu lugar. Uma vida que é graciosa, amorosa, amável, pacífica, cheia de alegria, gozo e um profundo senso de autoestima, sabendo quem é e o que foi feito para ser. Eu sei quem sou. Sou escravo de Jesus Cristo, sou consagrado a Jesus Cristo, morri para mim mesmo. A vida que agora vivo é a vida do próprio Filho de Deus. Não é isso que Paulo quer dizer aos Gálatas 2:20? Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, o velho Adão, o velho homem, a velha natureza. Olha o que dissemos ontem: não é nossa velha vida que vamos consagrar, é a vida que foi regenerada, é a nova vida. E eu vivo essa vida de Cristo pela fé. Aleluia! Mas a segunda coisa gloriosa é que se perdemos nossa vida, ela será guardada para a vida eterna. Se vou perder a minha vida, vou deixá-la para trás, mas qual é o resultado glorioso dessa difícil decisão? Minha vida está sendo guardada para a eternidade. Meu corpo pode tombar e baixar à sepultura, mas o meu espírito voará para o meu destino eterno. O que dedicamos a Cristo, Ele colocará em nossas mãos novamente, só que desta vez com glória. Nós entregamos a nossa vida tão quebrada, rendemos-nos como estamos, e Ele nos la devolve, revestida de glória, revestida da sua presença. Você não pode sacrificar a generosidade da sua ressurreição. Mas, onde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Aleluia! Eu vou segui-lo, eu vou estar com Ele sempre. E olha o que Ele disse em João 14, este é o 3, perdão, ficou lá o número 4, mas é o 3. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais também. Se o seguirmos ao Calvário, nós estaremos com Ele em glória. Diga: se eu seguir até o Calvário, eu estarei com Ele em glória. Sim, vou segui-lo até a cruz. Mas não há glória sem cruz. Não há vida sem morte. E o resultado da quarta escolha difícil de me tornar um servo ou um serviçal é que o Pai me honrará. Que glória, queridos! Vamos nos tornar servo. O que é que o Pai faz dos seus servos? Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Portanto, não menospreze a glória e a alegria transbordante que brotam de um coração, uma consagração sacrificial. Leia o que está em amarelo: a quem tudo sacrificou por nós, simplesmente por amor. Vou repetir: não menospreze a glória e a alegria transbordante que brotam de uma consagração sacrificial, a quem tudo, absolutamente tudo, sacrificou por nós, simplesmente por amor. Somos chamados
a seguir a Cristo por onde quer que Ele vá. Esse é o chamado de Jesus neste 11º dia de Nissan. Ele está a caminho da cruz. Onde eu estiver, o caminho de Jesus deve ser o caminho dos consagrados. Por onde quer que Ele vá, aonde quer que Ele vá, eu seguirei. Seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei, diz o velho hino, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Aleluia. Diga: abraço hoje o meu chamado. Queridos, vamos abraçar hoje o nosso chamado para, primeiro, diga, morrer para mim mesmo. Diga: eu abraço o meu chamado hoje para morrer para mim mesmo. Em segundo lugar, para odiar minha vida neste mundo. Terceiro, para trilhar com Jesus a senda do Calvário. Quarto, para tornar-me seu servo de orelha furada. Sim, eu abraço esse chamado nestas 4 áreas. E quando fizermos honestamente, seremos surpreendidos com os gloriosos resultados. A versão, a paixão, se o grão de trigo caindo na terra morrer, é esta. Leia: deixai-me esclarecer, o único grão de trigo nunca será mais do que o único grão de trigo, a menos que caia no chão e morra. Você nunca frutificará sem tomar a decisão de morrer. Porque, a segunda parte do versículo, porque então brota e produz uma grande colheita de trigo. Tudo porque um grão morreu. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus, colocamos-nos diante de Ti agora. Não há como podemos comparar o nível da Tua entrega com o nível que pedes de nós. Renunciaste à glória. Vivias nos tabernáculos eternos, em majestade e esplendor, coroado de honra, glória, exaltado por querubins, serafins, arcanjos, anjos, e desceste de uma forma tão humilde, numa rendição absoluta para se tornar um de nós, limitado ao tempo e ao espaço, sofrendo as dores, as rejeições, as tentações, o ódio, a acusação injusta, até chegar o momento de ser entregue de uma forma tão cruel a uma morte tão violenta, tão sangrenta, tão ultrajante. Tanta dor, e ainda acima de tudo isso, levar sobre Ti o nosso pecado, sofrer o abandono do próprio Deus naquela cruz, morrendo, para que Te tornasses a semente de uma nova geração, para trazer-nos a vida. E quem somos nós, Senhor?
míseros, pobres pecadores, nascidos em iniquidade, nada temos, nada somos. Tudo que temos, tudo que somos procede de Ti. E aquilo que Tu pedes para renunciar é apenas aquilo que nos prejudica, que nos mata, que nos deprime. Oh Senhor, como somos tantas vezes loucos e nos agarramos a coisas que simplesmente provocam a nossa destruição, que nos afastam de Ti, que nos lançam no inferno. Satanás cegou os nossos olhos, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que ouvindo não ouçam, para que vendo não vejam e sejam sarados. Tudo aquilo que queres que nós renunciemos é porque não é bom para nós. Tu tens o melhor, Tu tens o melhor. Por isso hoje te damos a nossa vida do jeito que está, quebrada, esfacelada. Nós chegamos diante de Ti hoje como estamos, querido, você que está participando desta ministração, não importa o seu estado, não olhe para o seu estado, renda-se a Jesus. Ele não está impressionado com suas fraquezas, com suas quedas, com o seu passado, com o seu pecado. Ele está mais impressionado com o poder que Ele tem de tornar você inteiro, completo, sarado, redimido, liberto, transformado, para ser nas suas mãos um vaso de honra, um vaso de vida, um vaso cheio das marcas da sua redenção. Simplesmente renda-se. Diga: eu me rendo, eu atendo o Teu chamado. Aleluia, aleluia.